por isso. Como que nós vamos receber o presbítero Adonias nessa noite? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Pegue a sua Bíblia, abra o seu coração, porque ainda tem algo especial de Deus para você. Meus irmãos, é com alegria que eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Quero meditar com os irmãos Números, capítulo de número 27. Livro de Números, capítulo de número 27. É o quarto livro da Bíblia e também o quarto livro do Pentateuco. O Pentateuco, que é o conjunto de 5 livros que, segundo a tradição judaica, foi escrito por Moisés. O livro de Números, ele vai mostrar-nos as peregrinações de Israel no deserto, o censo de Israel, a contagem de Israel e as divisões das terras para cada tribo. Eu quero meditar com os irmãos no capítulo de número 27. E nós vamos ler até o versículo de número 5. Chegaram as filhas de Zelofiade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Marqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E esses são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Amém por esta palavra. Queridos irmãos e noiva de Cristo que está reunida essa noite para juntos adorarmos ao Senhor. Nós acabamos de ler um capítulo da palavra de Deus, capítulo este que mostra a partícula da história de 5 mulheres. 5 mulheres que fez o que ninguém havia feito em seu tempo. 5 mulheres que clamaram como ninguém clamou. 5 mulheres que lutaram por seus direitos. 5 mulheres que não se conformaram com a exclusão de suas vidas. Essas 5 mulheres
eram as filhas de Zelofiade. Zelofiade, cujo nome significa medo, ou aquele que tem medo. Zelofiade só teve a oportunidade de ter filhas e não filhos, conforme está no versículo de número 3. E essas 5 filhas, essas 5 mulheres, essas 5 jovens que Zelofiade teve em seu casamento, Moisés acha por bem citar o nome de cada uma delas. É bem verdade que mulheres na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, não tinha tanta força. Seu nome não era tão relevante. Mas Moisés aqui acha por bem trazer o nome dessas 5 mulheres, pelo fato daquilo que elas fizeram, pelo fato daquilo que elas realizaram. A primeira se chamava Macla, a segunda Noa, a terceira Ogla, a quarta Milca e a quinta Tirsa. Essas 5 mulheres, a qual Moisés traz o nome no capítulo de número 27, elas tinham 2 causas. 2 causas que elas vão apresentar para Moisés. Diante dos príncipes da congregação de Israel e diante da porta da tenda de Israel. A primeira causa das filhas de Zelofiade é pelo nome do pai. A Bíblia diz que o pai não teve filhos. E quem dava continuidade à história do pai, os feitos do pai, era o filho, o varão, o homem. E Zelofiade morreu sem gerar filhos, sem ter filhos. Logo, o nome dele vai ser tirado do clã ou da tribo esta que era a tribo de Manassés. O nome dele vai ser exterminado do meio da congregação. E a primeira causa delas é pelo nome do pai, é pelos feitos do pai. Haja vista que o pai morreu no seu próprio pecado. Que pecado era este que as filhas de Zelofiade está falando para Moisés? O pecado da incredulidade. A Bíblia diz no capítulo de número 13 do livro de Números que Moisés envia alguns espias para espiar a terra, para ver a terra, fazer um levantamento da terra, de quem habitava na terra, o que existia na terra. Vão 12 espias. E eles voltam, e quando eles voltaram, 10 deles, a Bíblia diz que inflamaram ou contaminaram o coração da congregação de Israel. Muitos deixaram ser levados pelas palavras negativas, pelo medo, pela incredulidade desses 10. E Zelofiade fez parte, ou estava no grupo daqueles
que deixaram o medo falar mais alto, a incredulidade falar mais alto. Então o pecado de Zelofeade é o pecado da incredulidade. Ele deu ouvido para os incrédulos. Ele deu ouvido para aqueles que não acreditaram no que Deus havia prometido para eles e estava diante dos olhos deles. A incredulidade, o medo, a murmuração levou eles à morte. Porque a Bíblia diz que Deus feriu-os e a ferida levou eles à morte. Zelofeade morre, não tem filhos. Se não tem filhos, não tem ninguém para dar continuidade ao nome dele, à história dele. Mas as filhas se levantam e elas querem que o nome do pai permaneça no meio da congregação, independente do que o pai cometeu, independente do que o pai fez, elas querem que o nome do pai permaneça no meio da tribo, a tribo de Manassés. A segunda causa das filhas de Zelofeade é pelas terras. As terras estavam para ser divididas, e cada tribo ia ter o seu espaço, a sua terra, o seu lugar. Cada família ia receber 1 metro quadrado de terra. Mas a Bíblia diz, ou segundo a tradição judaica, elas não tinham o direito de receber a herança que era para o seu pai. Havia um código, o código de Hammurabi, que dizia que as filhas ou mulheres não tinham o direito de receber tudo que o pai um dia possuiu, tudo que um pai um dia teve. Era o primogênito, o filho mais velho, ou aquele que foi criado em casa, ou nascido em casa. Vocês se lembram de Abraão? Em Gênesis capítulo de número 15, Abraão está no interior de sua tenda. Passaram-se aproximadamente 10 anos que o Senhor Deus visitou Abraão em Ur e lhe fez a promessa dizendo: far-te-ei uma grande nação, Abraão. Abraão entende que para que Deus fazer dele uma grande nação, é necessário ele ter um filho, é necessário ele ter uma semente, é necessário ele ter um herdeiro. E passaram-se 10 anos, 10 anos não são 10 dias, é uma década, é uma vida, é uma história. E até o presente momento a promessa não se materializou na vida do patriarca. Então Abraão está no interior de sua tenda, e ele está dizendo: Senhor Jeová, o que me has de dar? Pois ando sem filhos, e eis que um nascido da minha casa, Eliezer, o mordomo, será o meu herdeiro. Abraão aqui não está fazendo uma pergunta, ele está afirmando para Deus. Porque o código de Hammurabi dava o direito, se o casal não gerasse filhos, mas se ele tivesse um criado em sua casa, e na morte do homem, do pai, os bens eram passados para o criado, mas as filhas não tinham direito de receber, mulheres não tinham direito de receber. E esse código de Hammurabi, ele vai ser ratificado na lei, nos 613 mandamentos de Moisés. E elas sabem da lei, elas conhecem a lei. Elas não têm o direito de receber, mas mesmo assim, elas se levantam e partem para a porta da tenda da congregação,
aonde estava Moisés, o sumo sacerdote Eleazar e toda a congregação de Israel. E o versículo de número 3, ou melhor, versículo de número 2, a Bíblia diz que elas puseram-se diante de Moisés e elas apresentaram essas causas, elas apresentaram essas necessidades, elas apresentaram esses pedidos. Aí o versículo de número 5 vai concluir dizendo que Moisés, ele apresenta a causa delas perante o Senhor, o Deus de Israel. A história dessas mulheres é extraordinária. Essas mulheres se tornaram precursoras em seu tempo. Essas mulheres se tornaram um divisor de águas em seu tempo. Essas mulheres mudaram uma lei, um decreto. Por quê? Porque elas se puseram diante de Moisés. E o versículo de número 2, próximo ao original, vai dizer que elas se lançaram de joelhos. E eu gosto dessa expressão, santos. Elas se puseram de joelhos diante de Moisés e clamaram, e pediram, e invocaram para Moisés apresentar essas causas perante o Senhor. Não existe outro método, não existe outra fórmula, não existe outro jeito de obtermos resposta da parte de Deus, se não for de joelho no chão e boca no pó. Eu gosto dos hinos antigos, e alguns hinos antigos diziam que de joelhos é melhor, de joelhos é melhor. E a Bíblia me faz entender que homens e mulheres obtiveram resposta da parte de Deus, se lançando de joelhos, se colocando de joelhos, buscando a face do Todo-Poderoso de joelhos. A Bíblia diz de uma certa mulher, a qual Deus havia cerrado a sua madre. Ela se chamava Ana. A Bíblia diz que Ana se levantou da oração. Se Ana se levantou da oração, subentende que Ana estava de joelhos. E quando ela se levanta da oração, a Bíblia diz que Deus lembrou-se dela. A Bíblia me faz entender que homens e mulheres receberam vitórias da parte de Deus através do ato, da prática de se lançarem de joelhos. Daniel, capítulo de número 6, o versículo de número 10, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia de joelhos. Estava Daniel pela manhã de joelhos, estava Daniel pela tarde de joelhos, estava Daniel à noite de joelhos. Independente do decreto que o rei Dario havia lançado, que não podia invocar nenhum Deus, nenhum nome sequer, a não ser o nome de Dario, Daniel estava de joelhos. O sistema era opressor, mas ele estava de joelho. Os inimigos eram ferozes, mas ele estava de joelho. A oposição era grande, mas ele estava de joelhos. Aleluia. A Bíblia vai falar de um certo homem chamado Jairo, um dos principais da sinagoga.
ele deixa a sua filha em casa à beira da morte, e ele vai ter com Jesus. O evangelista Mateus, no capítulo 9, versículo 18, narra dizendo que quando Jairo, ele vê Jesus, ele corre, e ele se prostra de joelhos. As circunstâncias não eram favoráveis, o que ele estava vivendo era difícil, mas mesmo assim ele se lança de joelhos, lançando toda a sua religiosidade no lixo e reconhecendo que Cristo é o Senhor. João capítulo de número 11, Lázaro estava morto há 4 dias, já cheirava mal, seu corpo já estava entrando no estado de podrificação. A Bíblia diz que Jesus chega na aldeia em Betânia. Marta aparece, mas Marta não se curva, Marta não se prostra. Mas Maria, ao ver Jesus, oh glória, ela vai fazer como ela fez no capítulo 12 de João. Ela vai se lançar de joelhos aos pés de Jesus e vai dizer: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para Maria e diz: se tu creres, verás a glória de Deus. A Bíblia diz que um certo pai tinha um filho endemoniado. Ora esse pai se lançava no fogo, ora esse filho se lançava no fogo, ora esse filho se lançava na água. Ao ver Jesus, este pai, ele se lança de joelhos e abraça os pés de Jesus e roga, clama, suplica pela libertação do seu filho. E logo Jesus liberta o seu filho daquele mal. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Efésios capítulo 3, versículo de número 14. E por esta causa, e por causa de vocês, e por causa deste desafio, eu, Paulo, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O inimigo não quer ver você orando, o inimigo não quer ver você clamando, porque ele sabe que um crente de joelhos é um crente de pé diante dos problemas, diante das crises, diante do mundo, diante dos ataques. Um dia a rainha Elizabeth, monarca inglesa, ela falou: tenho eu mais medo de um homem de joelhos do que um exército armado para a guerra. Porque é de joelhos que a igreja vence, é de joelhos que nações são transformadas, é de joelhos que reinos são mudados, é de joelhos que governos são curados, é de joelhos que a igreja é restaurada, é de joelhos, é de joelhos. É de joelhos. O inimigo não quer ver você orando. O inimigo quer te paralisar, o inimigo quer te deter, o inimigo quer te engessar. Mas essa noite eu vim pregar para quem está de joelhos. Essa noite eu vim pregar para quem está clamando de joelhos. Aleluia, não é uma palavra para mexer no teu emocional, mas tem resposta vindo da parte de Deus para quem está clamando. Enquanto eu estou pregando aqui, Deus está
materializando a tua oração, Deus está respondendo a tua causa, Deus está entrando com a providência. Só quem acredita nesta verdade bíblica, levanta a mão para adorar, porque de joelhos a gente vence. A gente vence de joelhos, a gente vence. A primeira lição que as filhas de Zelofeade nos ensina é que elas se puseram de joelhos. A segunda lição que ela vai nos ensinar, elas tinham fé. Fé. Elas tinham fé. O que é fé? Uma palavra muito pequena. Uma vogal e a outra consoante. Fé no dicionário significa uma fé absoluta. Algo que não tem variação de dúvida. Fé, quando ela é exercitada, o resultado dela é poderoso, é magnífico, é extraordinário. O que é fé à luz da Bíblia? Fé é o firme fundamento, é a base das coisas que se esperam e daquelas que não se veem. Eu não estou vendo com os olhos naturais, mas eu sei que vai acontecer. Eu sei que uma hora vai chegar. Isto é fé. Fé é algo que agrada a Deus, porque Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Isto é fé. E eu vou um pouco mais além. Fé é você ver o invisível, acreditar no que é inacreditável e tomar posse do impossível. Isto é fé. Sabe o que é fé? Fé é quando tudo está dando errado, o vento está soprando o contrário, você não vê mais recursos, mas você mantém o propósito. Você não entendeu? Fé é quando você mantém o propósito. O vento está batendo com força, as águas estão vindo com ímpeto, mas você mantém o propósito, você não desiste. Isto é fé. Aleluia. Isto é fé. Essa fé não é uma fé condicionalista. A fé delas não é uma fé condicionalista. A fé delas é uma fé genuína. É uma fé crescente. É a fé que Jesus disse aos seus discípulos: se vocês tiverdes fé, como? Não do tamanho. Jesus nunca disse do tamanho do grão de mostarda. Jesus disse como o grão de mostarda. Vocês vão ordenar que este monte sai daqui, vai para lá. O que Jesus está falando desta fé como o grão de mostarda? O grão de mostarda é minúsculo, quase não dá para ver. Mas planta ele, ele vai crescer. Ele vai germinar, vai produzir. E vai dar uma árvore frondosa. É esta fé que Jesus está falando, uma fé crescente. Te atacam aqui, te oprimem aqui. A luta é grande, mas a tua fé, dia após dia, ela vai crescendo, ela vai aumentando.
O inimigo diz: mas como ele não para? Como ele não desiste? Por quê? Porque você tem uma fé genuína dentro de você, que Deus injetou dentro da tua alma. Aleluia. O inimigo cria problemas, circunstâncias para tirar a tua paz, roubar a tua comunhão, mas você continua tendo fé. Você está aqui hoje porque a tua fé te trouxe. Você está aqui hoje porque a tua fé te carregou até aqui. Aleluia, aleluia. Eu sei que tem pessoas aqui que estão ouvindo esta palavra sobre fé e está dizendo: mas Adonias, eu não tenho fé, eu nunca consegui ter esta fé crescente, porque quando vem a luta eu desanimo, eu paro, eu desvio. Como eu posso obter esta fé? Paulo, ele dá a receita em Romanos capítulo 10, versículo 17. Paulo diz: logo a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você quer fé, se você quer ter esta fé, ouve a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Para de dar ouvido para gente medrosa, para gente murmuradora, para gente que não está no mesmo propósito, no mesmo propósito, na mesma fé. Para de dar ouvido para pessoa que não ora, que não lê Bíblia. Para de dar ouvido para os críticos de plantão. Dê ouvido para quem acredita na palavra de Deus. Ande com pessoas que têm Bíblia no coração, na mente, nos lábios. Aleluia! Porque aí você vai ter fé. Aí você vai ter fé, acreditar. Elas tinham fé. E a terceira lição, oh glória, receba a fé aí, fé para vencer o medo, receba a fé para vencer a crise. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Receba a fé para vencer esse vírus, receba a fé para vencer esta pandemia. Receba fé para vencer esta enfermidade. Vai, recebe aí. Recebe fé no teu espírito. Recebe fé, recebe fé. Deus não te deu espírito de covardia, aleluia, mas sim de temor, de coragem. Recebe fé, 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 você vai vencer. Recebe fé para vencer este problema dentro da tua casa. Recebe fé para vencer este problema na tua empresa. Recebe fé para vencer esta crise no teu casamento. Recebe fé agora. Levanta a tua mão lá em cima. Aleluia. Olesere Mikalai. Alabarachanda Calavassúria. Urimikanderi Saia. Alachou Edéria. Eu estou vendo Deus tomando crentes aqui pela mão. Eu estou vendo Deus hoje tomando crentes aqui e dizendo: parado você não fica, caído você não fica. Recebe fé agora, recebe fé agora. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vai ter momento que você vai ter que usar ousadia. Vai ter momento que você vai ter que ser corajoso. Vai ter momento que você vai ter que fazer o que ninguém teve coragem de fazer. Vai ter momento que você vai ter que chegar diante de Deus como poucos chegaram. Aleluia. Mas tenha certeza que a resposta vai chegar, o milagre vai chegar, a bênção vai chegar. Oh glória! Aleluia! Elas tiveram fé. E para concluirmos aqui, essas mulheres, terceira lição,
elas estão enfrentando as opiniões contrárias. Quando elas saem de suas tendas e suas casas, elas estão cientes que elas não podem fazer isso. Não cabe a elas chegarem diante de Moisés e pedir, e rogar pelo nome do Pai e pela herança, pela possessão do Pai. Está na lei, elas não têm direito. Quem tinha que rogar por elas, interceder por elas, eram os seus tios, irmão de seu pai. O texto não diz, mas eu posso pensar que os seus tios não quiseram clamar, pedir, rogar, interceder por elas. Então elas vão. E elas sabem que toda a congregação vai estar de olho nelas. E sabia que elas podiam ser apedrejadas, humilhadas, na porta da tenda da congregação, porque não era direito delas pedirem. Mas quem tem fé, irmãos, não tem medo da humilhação. Quem tem fé não tem medo da zombaria. Quem tem fé não tem medo dos críticos, da oposição. Quem tem fé não dá ouvido para quem não tem vida com Deus. Se eu fosse dar ouvido para as pessoas lá atrás, quando eu comecei a pregar com 15, 14 anos de idade, dizer isso daí não tem jeito, isso aí nunca vai ser um obreiro. Se eu fosse dar ouvido para os Sambalates e Tobias, para os inimigos, para aqueles que gostam de humilhar, zombar, eu não estaria aqui hoje. Mas eu encarei. De que forma? Falando da altura deles, sendo como eles, não. Fazendo o que eles nunca tiveram coragem de fazer. Eu mantive no propósito. Eu me mantive na posição. Enquanto muitos jogavam pedra, estava eu lá na porta da tenda. Daqui eu não redo o pé. E uma tipologia bíblica, a porta representa Jesus Cristo. Oh, aleluia! Está preparado para enfrentar a oposição? Está preparado para enfrentar os críticos? Fazem o que eles não têm coragem de fazer. Ore como eles não oram. Eu fico, irmãos, vendo essas pessoas que dizem: para que fazer culto, mas não gosta de vir para os cultos? Para que orar tanto, mas não gostam de orar? O crítico nunca faz o que você faz. O crítico nunca tem a coragem que você tem. Então mantenha o propósito, mantenha a oração, mantenha a fé. Aleluia, aleluia. Elas enfrentaram as opiniões contrárias. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês são loucas. Vocês não têm direito de pedir alguma coisa. Seu pai, um incrédulo, um murmurador, vocês não deviam estar aqui. Mas elas não redaram o pé da porta da tenda da congregação. Moisés pega a causa delas. E Moisés vai apresentar a Deus. E aonde que Moisés vai apresentar a causa? No Santo dos Santos. Aonde o sumo sacerdote Moisés podia entrar. Moisés pega a causa delas. Toda a congregação está do lado de fora e alguns
dizendo: vão voltar de mãos vazias, humilhadas. Você acha que Deus vai intervir nesta causa? Você acha que Deus vai fazer o que elas estão pedindo? Aí Moisés entra no Santo dos Santos. A Bíblia diz que ele falava com Deus face a face, como fala com um amigo. Quando Moisés entra no Santo dos Santos, quem estava lá? Já Deus. Deus já estava lá esperando ele. Moisés diz: Senhor, aqui está 2 pedidos. Sim, Moisés, eu sei. O primeiro pedido é pelo nome do Pai. Elas não querem que o nome do Pai seja tirado do meio da congregação. Sim, Moisés. Faça conforme elas estão pedindo, que o nome do Pai permaneça. Mas, Senhor, o segundo pedido é impossível. Por quê, Moisés? Porque está na lei. A lei diz que as mulheres não têm direito de possessão, de herança. É verdade, Moisés, está na lei. Quem deu a lei foi o Senhor. É verdade, fui eu que dei. Mas agora eu vou mudar a lei para favorecer aqueles que me clamam, aqueles que buscam a minha face com sinceridade. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem essa noite, o tema seria: as mulheres que mudaram a lei. Enquanto os críticos estão lá do lado de fora, dizendo: Moisés vai voltar dizendo que não tem resposta, Deus não falou nada, vai continuar do mesmo jeito, voltem para casa. Enquanto os críticos estão falando que não vão dar certo, no mundo espiritual, lá no ambiente onde estava Deus e Moisés, Moisés e Deus já havia decretado o milagre para essas mulheres. O que eu quero dizer com isto? No mundo físico, no mundo natural, os críticos, os murmuradores não conseguem ver, contemplar, perceber o que Deus já determinou. No mundo espiritual vai acontecer, vai acontecer, vai lachar a candorecébria. Nós somos orientados para não fazer isso, mas com todo respeito aos meus líderes, olha para o teu irmão, olha para a tua irmã, neste metro de distância que você está dele e dela, diga para ele, aponta o dedo assim para ele mesmo e para ela, dedo de profeta, diga para ela, diga para ele, vai acontecer. Deus já decretou na eternidade, Deus já decretou na eternidade o teu propósito, a tua oração, os teus dias de clamor não será em vão. Fica de pé comigo, igreja, adorando e glorificando a Ele. Alacando que a séria Orimicai a xerime val é séria. Oh, Deus está te dando visão espiritual. Deus está dando visão espiritual esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Contempla o teu milagre vindo aí. Aleluia, faça como esta mulher, lute pelos teus direitos, lute pela tua família, lute pelo teu casamento, lute pelos teus filhos, lute. Você não pode abrir mão desta causa, você não pode abrir mão dessa necessidade, você não pode abrir mão, lute. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sou fruto de orações. Quem conhece a minha mãe sabe. Eu cresci no ambiente de oração. Meu pai, pedreiro,
às vezes não tinha condições de comprar alguma coisa, e ele me dizia: filho, ora ao Papai do Céu, para que o Papai do Céu me dê condições para comprar para você. E eu orava. Aí tinha dia que o papai chegava com um tênis para mim. Teve dia que o papai chegou com um patinete para mim. E meu pai dizia: Deus deu condição, porque você orou. Eu vi a minha mãe enfrentar guerras, batalhas, dentro de casa, que eu dizia: ela não vai suportar, ela não vai resistir. Quantas vezes eu acordei pela madrugada e ouvi um som vindo da sala. Era a mamãe dizendo: Deus, o Senhor pode todas as coisas. O Deus desta Bíblia, desta palavra, não é um Deus mentiroso. Então faça. Eu me lembro um dia, quando meu pai assumiu a primeira congregação dele. Sabe quantas pessoas que tinham lá? Uma multidão. 5 pessoas. 5 pessoas. Pastor Elcio conheceu a congregação de Vila Camargo. Era uma casinha de madeira. E a oração da minha mãe foi: Deus, o Senhor não nos tirou de uma igreja grande. Eu cantava no coral do ciclo de oração, minha mãe, no coral misto. E eu vim aqui para ver cadeiras. Não, Deus, o Senhor vai fazer alguma coisa. E minha mãe começou a orar. Meu pai, nos cultos de domingo, irmão, ele pegava dinheiro da carteira e dizia: quem vir cantar que eu vou dar R$10. Não tinha ninguém para cantar. E os inimigos do lado de fora dizendo: vai morrer aí. Deram essa pequena igreja para eles morrerem. Minha mãe fez propósito, oração. Em 1 ano, Deus mudou a história da igreja. Em 2 anos, no culto de terça e de quinta-feira, a lista de cantores, alguns tinham que deixar para quinta, outros para o domingo. Jovens, crianças e obreiros. Eu acredito no poder da oração. Um dia o diabo apareceu dentro de casa. Foi até o quarto de minha mãe e disse: eu vou matar os seus 2 filhos, porque eu tenho raiva deles. E ela disse: você não vai tocar na vida dos meus filhos, porque os meus filhos são para o Senhor. Eu era criança. Minha mãe disse: o mais novo vai ser pregador e o mais velho vai ser músico, porque Deus falou comigo e é isso que eu peço para Deus todos os dias. Com 13 anos Deus me chamou para o ministério da palavra. Meu irmão com 12 anos chamou ele para o ministério da música. A oração tem poder. Você precisa entender isto. A oração traz a existência daquilo que não existe. Nós estamos em uma igreja, em um templo, que é movido por orações. No dia 1º de janeiro deste ano, estava sentado com a pastora e ela começou a contar os testemunhos da história dessa igreja, os 11 anos. Eu chorei na mesa. Quem está do lado de fora não entende por que a igreja cresce tanto. É uma igreja independente tão próspera, por quê? Porque